Olá, meus amigos, minhas amigas, você está no Augusto Leitão Responde. Vamos tratar aqui as perguntas feitas durante a semana. Complementação, na verdade, teve um vídeo ontem já tratando disso. Vou querer trazer para vocês aqui de maneira separada, porque eram 20 e tantas perguntas para não ficar muito longo, né? Então vamos falar aqui basicamente das perguntas da semana. Houve várias pessoas ali questionando a questão do reajuste, aumento e insatisfeitos com relação a isso, e eu vou tratar aqui de maneira bem concisa para não ficar enorme, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. Eu queria deixar com vocês primeiro o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Bom, e ainda, no dia 20 e 21 de junho, já desse semestre, né, no primeiro semestre, 20 e 21 de junho, teremos o seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro. Esse seminário que normalmente acontecia no segundo semestre e lá no Clube Militar da Lagoa, dessa vez ele vai acontecer no Clube Militar do Centro. Então nada de ir para a Lagoa, e já reservem essas duas datas, porque não é um seminário voltado só para advogados, e sim para advogados, militares, pensionistas e para a sociedade civil de uma maneira geral. Quem tiver interesse em patrocinar esse evento, eu vou deixar aqui a proposta de patrocínio. Tem cotas de apoio, tem cotas menores, cotas maiores, e aí depois você pode até me mandar um e-mail dizendo que há interesse em patrocinar o evento, que eu vou levar para o pessoal da organização ali do seminário da Comissão de Direito Militar, tá? O link para a proposta de patrocínio está aqui na descrição do vídeo, certo? Empréstimos consignados, margem consignável, superendividamento. Quem está nessa situação? Tivemos na semana passada uma live com o Dr. Eduardo Gazilha, que trouxe aqui várias questões sobre o processo, uma ação judicial para quem se encontra superendividado, e quem é a pessoa que está superendividada, que requisitos ela precisa preencher. Ele tratou disso tudo nessa live, que eu vou deixar o link dessa live aqui para você ver. Muitas pessoas estavam pedindo essa live, eu trouxe isso, então eu vou ficar divulgando também o pós, né, depois da live, para que as pessoas continuem acessando. O link da live está aqui, e ele virá novamente aqui no canal, porque ele trouxe mais os aspectos processuais e respondeu algumas perguntas durante a live, mas não foi exatamente esclarecer todas as dúvidas. Ele me disse que deve voltar no máximo em 30 dias, 60 dias, para fazer uma nova live aqui conosco, tá bom? E aí, gente, eu fiz um Augusto Leitão Responde, como eu faço com regularidade, sempre nos finais de semana, e eu estava tratando da Lei 13954, daquela ação judicial de 41%, da majoração de 41% do adicional de compensação por disponibilidade militar. E aí, como tem muitas pessoas que tratam e perguntam sobre reajuste, se tem possibilidade, se tem alguma notícia, se tem alguma notícia de bastidor tramitando sobre esse assunto, eu faço o quê? Eu trago as respostas aqui para você, se há, se não há, se houve, se há intenção, e a gente vai conversando. Especialmente no último final de semana, muitas pessoas não gostaram de algumas questões, estavam muito chateadas com relação ao não aumento, né? A não haver aumento para os militares, pelo menos sem notícia de reajuste para os próximos meses, né? Ou para o próximo ano. E aí eu vou trazer aqui, sem mencionar os nomes das pessoas. Vamos lá.
Doutor, me desculpe, mas todos os seus vídeos são totalmente desanimadores, porque sempre falam a mesma coisa, lembrando da desvalorização da remuneração dos militares, do sucateamento, especialmente de como ocorreu na época do FHC e do PT. Acredito ser muito mais viável o senhor voltar somente com vídeos quando houver mudança nesse cenário, o que dificilmente ocorrerá nos próximos anos, infelizmente. Pense nisso, porque o doutor já está sendo visto como um mensageiro da desgraça. Me perdoe, um abraço. Bom, não fico chateado com esse tipo de comentário. Tá? Primeiro, o canal não é para falar de aumento, né? O canal ele é para tratar de decisões judiciais, de projetos de lei, da Lei 13.954, das mudanças que atingiram militares, dos pentes finos do Tribunal de Contas, dos direitos que vêm sendo tirados de militares e pensionistas, a retirada de posto acima, a redução dos valores das pensões militares, quem está perdendo a acumulação de rendimentos, quem está perdendo FUSEX, FUNSA, FUSMA, isso que a gente trata aqui. Mas todos os militares, todas as pensionistas militares têm interesse nessa matéria e querem saber se tem reajuste, não tem reajuste, quanto é que vai ter reajuste. E aí as pessoas trazem isso, né? Quando tem notícia, quando tem ministro conversando, quando tem os próprios militares pedindo algum tipo de reajuste, trago aqui. E quando tem pergunta de militares ou pensionistas querendo saber sobre reajuste, isso vai aparecer nesse vídeo, que é o vídeo do Augusto Leitão Responde. Então eu trago, enquanto as pessoas ficarem perguntando sobre reajuste, sobre aumento, vai ter pergunta e vai ter resposta sobre isso, tá? Então vamos lá. A pergunta aqui, na verdade, é só uma pergunta do Adailton. Ele perguntou o seguinte: e as promoções do QE? Pois é, o quadro especial ele está com duas indicações, uma do Exército e uma da Aeronáutica, pedindo aquelas promoções na reserva lá. São duas indicações que já têm fundamentação e já tem cara de um projeto de lei, mas elas não são um projeto de lei. Por quê? Porque elas precisam ter iniciativa do presidente da República. Então, o Poder Legislativo, os deputados, né, mandaram 2 projetos para o presidente para que o presidente dê início. Por enquanto, o presidente não fez nada nesse sentido. Então, é a indicação 1287 de 2023 e a indicação 1370 de 2023. Se você colocar esses nomes no Google, você vai conseguir ver o andamento. E eu já verifiquei isso antes da live aqui. Estão paradas aí desde outubro, novembro do ano passado, tá? Que mais? Eu não quero empréstimo consignado. O que eu quero é aumento de salário. O resto é perda de tempo sem aumento. Tá vendo? Como tem pessoas que perguntam sobre reajuste ou falam o quanto desejam um aumento, reajuste. E aqui essa pessoa está dizendo que não quer empréstimo consignado. Mas ninguém está falando disso. Ninguém está dizendo que é para a pessoa tomar empréstimo consignado. É o contrário. Eu trouxe o Dr. Eduardo Gazilha para falar sobre superendividamento e as pessoas que já tomaram esses empréstimos e já estão superendividadas, se elas têm como conseguir algum tipo de alternativa ao superendividamento. Uma delas é uma ação judicial para sair da situação de superendividado, né? E foi exatamente disso que o Dr. Eduardo Gazilha veio tratar aqui no canal. Até parece que pensionista não é ser humano. Por que só na ativa teve aumento? Gente, não teve aumento na ativa, tá? Quando tem reajuste de soldo, por exemplo, aumento do soldo da ativa, aumento de quem está na reserva, aumento de quem está reformado e aumento das pensionistas também, tá? O que teve, que pode ter sido desigual, foi esses militares que estão na lacuna e que não fizeram os cursos que alguns militares que estão na ativa fizeram. E aí, quando houve a modificação do adicional de habilitação, passou a ser mais interessante a alguns militares que talvez não fossem fazer determinados cursos, fazerem esses cursos justamente para poder melhorar também o seu adicional
de habilitação, mas não houve nenhuma modificação direta na ativa, de ninguém na ativa com relação à reserva, ou com relação à reforma e com relação aos pensionistas, tá? Boa tarde. Essa questão de soldado dormir dificilmente em casa não procede. Na minha unidade, o GAP, soldados do batalhão tiram serviço armado de 24 horas, saem de serviço de manhã no dia seguinte e retomam o serviço no dia seguinte, no outro dia. Quando os soldados que trabalham no serviço burocrático estão fora do batalhão, nem sequer concorrem à escala de serviço armado, cumprindo então somente o serviço administrativo de 8 às 16 ou às 17. Bom, primeiro, isso depende de OM para OM, isso depende de força para força, e eu não estou falando isso porque eu tirei da minha cabeça, né? Isso eu conversei ou com clientes lá no escritório ou com pessoas que vieram me procurar ou por mensagem ou por e-mail, trazendo os seus questionamentos, inclusive com documentos dos horários que cumpriam e do expediente que cumpriam. Então, felizmente na OM desse colega aqui, isso não acontece, e que bom, mas em algumas OMs acontece sim, e nem em todas as forças, não é igual isso em todas as forças. Mas há militares que passam aí 115 horas, 116, 118 horas por semana no quartel, sim senhor. Vamos lá. Estou cansado de ouvir esse blá 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 de aumento. Estou super endividado, só o Banco do Brasil desconta metade do meu salário líquido, sem falar nos empréstimos pessoais que tomam praticamente todo o meu salário. Eu me tornei um tomador de empréstimo, não sei se ele disse contumaz ou consignado, porque está uma palavra aqui que não é nenhuma nem outra. Os bancos, de uma forma geral, têm responsabilidade sobre isso, porque, mesmo sabendo da minha situação, iam facilitando para que eu tomasse novos empréstimos. Estou dependendo da ajuda de meus irmãos, sendo sargento reformado da Marinha. Bom, primeiro ponto, eu entendo que isso aconteça, eu sei o quanto isso acontece, eu trabalho com militares há 15 anos, pensionistas militares há 15 anos, e eu vi o quanto isso foi piorando, piorou mais ainda, né? Na pandemia piorou muito, e nos últimos anos ainda mais. Então, isso eu estou falando independente de governo de direita, de esquerda, isso vem acontecendo, né? As pessoas vêm precisando tomar empréstimos, e às vezes para realizar alguma coisa, às vezes para ajudar algum parente, e especialmente na pandemia muitas pessoas passaram a depender de quem tinha algum tipo de renda fixa. Então, aqueles militares que têm seus proventos de reserva, de reforma, ou pensionistas que têm uma pensão, acabaram sustentando seus filhos, netos, e aí, além de sustentar regularmente, passaram a tomar empréstimos para cobrir algumas situações aí que não deveriam ser regulares. E muitas pessoas não sabem nem o que é uma dívida cara, o que é uma dívida barata, se ela deveria tomar um empréstimo para cobrir outro, porque um empréstimo novo ela vai pagar menos juros, então vale a pena ela pegar um empréstimo que ela vai pagar menos juros para quitar o empréstimo que ela está pagando mais juros. Esse tipo de coisa é explicado em aulas de educação financeira. E há uma situação ainda de a pessoa fica num estado de desespero, assim, de ter tão pouco dos seus proventos disponíveis, proventos ou pensões, que acaba, ao menor sinal de margem livre, de possibilidade de algum dinheiro livre, ela acaba tomando um novo empréstimo. Sobre isso, nós trouxemos aí o Dr. Eduardo Grazilha, que falou sobre empréstimos consignados, sobre superendividamento, sobre qual o caminho para sair do superendividamento via ação judicial. Ele falou bem dessa ação judicial, que documentos precisa, o que é uma pessoa superendividada, o que é uma pessoa superendividada diferente de uma pessoa endividada, simplesmente endividada. Então vou deixar o link dessa live aqui. Não é uma live muito longa. Ele falou bastante sobre isso e foi muito bacana, foi esclarecedor. Vou deixar o link da live aqui embaixo, tá? O que ficou resolvido do tema 1080? Por enquanto nada, viu, Ione? O tema 1080, o relator pediu vista e não juntou o voto dele ainda. Então a gente vai aguardar
a juntada do voto do relator para depois ver a juntada dos votos dos demais ministros. Por enquanto não foi julgado ainda o tema 1080, porque logo depois do dia que ficou marcado o julgamento, logo depois da sustentação oral, o próprio relator pediu vista, pediu para que ele pudesse analisar melhor a situação e para trazer o seu voto. Então, tomara que venha uma decisão favorável, torço para que venha. E haverá de vir, né? Militares e pensionistas precisam disso, especialmente os pensionistas militares que perderam aí o Fundo de Saúde da Aeronáutica. Vamos lá. A desculpa da isonomia é furada para não concederem 41% a todos os militares. Até porque o montante do valor de cada categoria continua a ser escalonado, diferenciado, porque esse percentual de 41% será calculado sobre o soldo ou posto ou graduação escalonados diferentes, sendo que no final vai ser 41% diferente para cada posto ou graduação. Eu concordo bem com o que o Robson está falando aqui, sobre ser diferente. Os 41% vão incidir sobre o soldo. Então, 41% sobre o soldo do soldado é uma coisa, 41% sobre o soldo do sargento é outra coisa, 41% sobre o soldo do suboficial é outra coisa, 41% sobre o soldo de oficial general é outra coisa, de tenente é outra coisa, entendeu? São valores diferentes, tá? E é isso que ele está dizendo, que apesar do percentual ser o mesmo, ainda que fosse o mesmo para todo mundo, ainda assim iam ser valores diferentes, porque o soldo é diferente. E ele tem razão com relação a isso. Mas o STF saca do bolso sempre a súmula vinculante número 37 quando eles não querem conceder algum tipo de reajuste para equiparar, né? Querem dar 41% para todos os militares e não só para os oficiais generais, que são os que têm os que estão no topo da tabela lá, porque o adicional de compensação por disponibilidade ele começa em 5% e vai subindo 25%, 16%, 20%, 32%, até chegar nos 41%. E o que diz o STF sobre isso? Diz que não pode, que os militares não podem ingressar com uma ação judicial para pedir a equiparação a 41%, que é o valor mais alto da tabela, porque o Poder Judiciário, que não é detentor da função legislativa, quer dizer, que ele não faz as leis, ele não pode ser utilizado com o fundamento da isonomia para conceder aumento de vencimentos para servidores. Minha crítica, que eu sempre trago aqui, que o militar não é servidor, o militar não tem vencimento, o militar tem proventos, então não deveria ser aplicado a súmula 37 nesse caso. Mas o STF aplica, tem até um tema que trata disso, que é o tema 1175, lá do STF, tá bom, gente? Que mais? Acorda pessoal, não houve previsão de orçamento, de aumento no orçamento de 2024 para as Forças Armadas. Com o advento da reestruturação da carreira, sepultou-se qualquer possibilidade para reajustes a curto ou médio prazo. Com essa enxurrada de escândalos diários envolvendo os altos coturnos, provavelmente nem em 2025 teremos aumentos. Não caia nessas falácias de vídeos sensacionalistas com falsas promessas. Não haverá nenhum tipo de promoção para segundo tenente aos QE. Sem chances, essa é a nossa realidade. Primeiro ponto, o que eu trouxe no vídeo que ensejou essas perguntas aqui foi exatamente isso, que havia negociações no ano passado sobre reajuste, possivelmente ali quando estavam votando o orçamento desse ano, e essas negociações foram esfriando no final do ano, e esse ano a gente não viu nada com relação a isso. E o que eu disse foi isso, que com o andamento de algumas investigações lá do 8 de janeiro, depoimentos dos comandantes, essa conversa de reajuste, possibilidade de negociação, tinha ficado meio de molho, enquanto isso estava vindo à tona na mídia. Então, foi exatamente isso que eu disse. Tá batendo com o que ele disse. Ele está dizendo diferente, de uma maneira diferente a mesma coisa que eu trouxe no vídeo para vocês. Bom, gente, espero sinceramente que isso melhore, isso mude. Quer ver? Olha só o que mais ele disse aqui. Ó. Ele disse que, como houve a reestruturação, tão cedo não vai ter reajuste. Essa foi a resposta
da ministra de Gestão, quando o ministro da Defesa foi pedir um reajuste, lá acho que foi na época de 9%. Ele disse, olha, vai ter esse reajuste para os servidores federais, eu queria levar isso também para os militares, então eu queria pedir um reajuste no soldo para todo mundo, linear. E ela disse, não, mas os militares acabaram de ter reajuste em junho. Então, a ministra de Gestão está com aquela ideia de que todos os militares tiveram um grande reajuste igual. E não foi isso. O que foi? Houve a reestruturação, que na verdade se tirou uma grande contribuição para o pessoal militar, aumentou de quem já tinha, criou para quem não tinha, criou para alguns militares, os cadetes lá, criou para os pensionistas militares, soldado, cabo, marinheiro com menos de 2 anos de casa, que antes eram não contribuintes e passaram agora a contribuir. Então se criou essa baita contribuição, isso gerou muita receita para o Tesouro Nacional, e com essa receita o Tesouro Nacional ainda pagou aí um gordo adicional de habilitação para alguns militares, em regra para quem teve acesso aos melhores cursos, então dificilmente os praças tiveram acesso a esses cursos. Tá, então aí quando o ministro da Defesa foi pedir aumento para ela disse assim, olha, os militares acabaram de ter, e na verdade não houve, uma pequena faixa dos militares teve um grande reajuste do seu adicional de habilitação, mas mais de 92% já trouxe a sua manifestação de que a Lei 13954 de alguma forma lhe foi ruim e prejudicial. Então, para a maioria da tropa, a Lei 13954 foi péssima. Para alguns poucos militares ela foi benéfica. Tá? Bom, gente, eu queria dizer aos senhores, primeiro, que no dia 20 e 21 teremos o seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, e que quem tiver interesse em patrocinar esse evento, a proposta de patrocínio está aqui na descrição do vídeo. Você pode me mandar um e-mail. Qual é o meu e-mail? atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br, para quem não anotou, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br. Que mais que eu tinha para dizer a vocês? Falei para vocês disso. Então, gravem aí, dias 20 e 21 de junho desse ano, tá? Na sede do Clube Militar do Centro, teremos o seminário da Comissão de Direito Militar. 2 dias de evento, vai ser muito bacana, e não é um evento voltado só para advogados, ele é voltado também para advogados, mas para militares, para pensionistas e para a sociedade civil. E como ele é aberto e os ingressos são disponibilizados para as pessoas por lotes, e os primeiros lotes são mais baratos, então fiquem atentos ao dia do lançamento do primeiro lote para você já comprar logo, especialmente você que já foi no primeiro evento, no segundo evento, gostou, sempre lotado, sempre cheio, sempre bacana. Então não esqueçam do nosso evento no dia 20 e 21 de junho. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitomadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.